Viva o novo de Deus. Oh, glórias. Viva o novo de Deus. Você tem procurado viver o novo do Senhor? Você tem procurado colocar a tua vida diante do Todo-Poderoso a ponto de olhar para trás e ver que teu passado já não tem mais influência na tua vida, que teu passado já não marca a tua existência, que teu passado, mesmo que tenha sido terrível, ruim, já não mais pesa na tua existência? Isto é o novo de Deus na nossa vida. E quando o Senhor entra no nosso coração, amados, Ele transforma-nos de uma forma tão completa, tão poderosa, que o passado, mesmo que tenha sido ruim, fica para trás e já não mais tem influência na nossa existência, porque o nosso prazer está em fazer aquilo que Deus quer e viver a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. E nós temos, amados, temos que aprender com o Senhor a viver o novo de Deus, a estarmos conectados com o Senhor, olhando somente para Deus, deixando-nos guiar pelo Todo-Poderoso, deixando-nos envolver pelo Senhor a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Nós temos que nos deixar tomar pelo Espírito Santo de Deus. E se você não tem feito isso e está amarrado a um passado muitas vezes distante, estou amarrado ao meu passado distante, ele influencia a minha vida, ele tem peso sobre a minha existência. Peça ao Senhor para quebrar essas amarras, porque o Senhor nos liberta e o Senhor nos dá uma nova vida para a honra e para a glória dele. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 43, vamos ler os versículos 18 e 19. Ouça com atenção aquilo que o Espírito Santo tem para falar ao teu coração. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oh, glórias! Senhor, fala conosco, Pai. Traz a revelação da palavra, instrua-nos. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, o profeta Isaías, usado pelo Todo-Poderoso, fala àquela nação. Ele fala a respeito da necessidade de viver olhando para frente, de dar passos sempre para frente, de não mais se deixar se abater pelo passado, haja vista que aquele povo havia passado por dificuldades, momentos extremamente difíceis, porém era preciso a partir daquele momento seguir, olhar para frente, viver o novo de Deus. E esse é um exemplo que serve para cada um de nós, porque a palavra é para que nós possamos meditar e colher exemplos que sejam interessantes, poderosos para a nossa vida. E essa palavra fala de uma forma poderosa ao nosso coração, irmãos, e o Senhor diz para cada um de nós que nós não podemos nos deter nas coisas passadas, mas sim seguir em frente, vivendo o novo de Deus na nossa existência. O que é que você tem vivido? Será que você ainda está amarrado às práticas pecaminosas, àquilo que não agrada ao Senhor? Será que você está vivendo uma vida sem Deus? Deixa isso para trás, porque é tempo de viver Deus. É tempo de estarmos cada dia mais mergulhados na verdade do Senhor e olhando para o Senhor a cada instante, a cada minuto. E Isaías diz ao povo de Israel, ele fala, não vos lembreis das coisas passadas. Versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas. Esta é uma recomendação útil para cada um de nós, amados. Nós não podemos de forma alguma estarmos com a nossa mente focada num passado que passou. É preciso olhar sempre para o Senhor, porque Ele mostra uma realidade, mostra-nos uma verdade que nós precisamos andar, precisamos praticar e precisamos viver no nosso dia a dia. É preciso, irmãos, abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas vezes a nossa vida ainda está com vínculos com o passado, vínculos com as práticas que não agradam ao Senhor. Muitas vezes as pessoas fazem um compromisso com o Todo-Poderoso, porém estão de certa forma amarradas a um passado, porque alguém aponta o dedo. Você era desse jeito. Você vivia assim. Olha só, você era ruim, aquela coisa toda. E muitas vezes, quantos ficam abatidos porque apontam o dedo para a gente e nós nos envergonhamos do passado?
Nós não podemos deixar, irmãos, que as coisas passadas venham gerir a nossa existência, venham dominar a nossa vida, venham nos colocar para baixo, mas é tempo de olhar para o Senhor, é tempo de entender que o Senhor tem algo novo para cada um de nós, que o Senhor tem algo novo, e entendermos ainda que o inimigo de nossas almas tem sempre uma palavra de acusação, haja vista que ele é o acusador. Quantas vezes somos acusados, não é? Você já foi acusado por servir a Jesus? Está escondendo atrás da Bíblia. Muitos dizem, você está escondendo atrás da Bíblia. Não é verdade? Dê glórias a Deus porque você está escondido atrás da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é o lugar certo para nós estarmos. A palavra é o verbo, Jesus é o verbo e Jesus é a própria palavra. Nós precisamos tê-lo como escudo na nossa vida, ou seja, necessário é que estejamos sempre atrás do Senhor, permitir que Ele siga na nossa frente, porque o Senhor tem sempre coisas maravilhosas para aqueles que o amam, para aqueles que olham para Ele. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos, ouça, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma verdade que nós precisamos tomar posse, irmãos. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante. Que assim seja a nossa caminhada, avançando para aquelas que estão adiante. No entanto, quantas vezes o inimigo levanta-se, não é verdade? E coloca um tanto de barreiras na nossa caminhada. Quantas vezes o inimigo de nossas almas levanta barreiras, olha só como o diabo usa, irmãos, veja como ele é astuto. Muitas vezes as barreiras são bênçãos dadas por Deus. Veja como o diabo age. O diabo é astuto, nós precisamos vigiar para que ele não venha nos enganar. Quantas vezes o filho é a barreira que o diabo coloca na tua caminhada. Veja como são as coisas. Quem são os filhos? São bênçãos. A Bíblia diz que filhos são bênçãos. Só que nós olhamos para o filho e entendemos que ele nos dificulta andar, que ele é trabalho, que ele é dificuldade, que ele é problema. E nós não andamos porque temos filhos. Nós não andamos porque temos filhos. Deveríamos andar felizes e com os filhos, porque é assim que o Senhor diz e é assim que o Senhor afirma, é assim que o Senhor determina. Não permita que as bênçãos de Deus sejam usadas pelo diabo para te fazer parar, para te fazer olhar para trás. Não permita, mas sim, se você tem filhos, busque-os para a presença do Senhor, leve-os para a presença de Deus, carrega-os para a casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que nós vamos doutriná-los, vamos ensiná-los a andar com o Todo-Poderoso. É evidente que dentro do lar, necessário é que sejam educados aos pés do Mestre. No entanto, nós não podemos ver ou permitir que aquilo que é bênção na vida da gente, o diabo afirme, é maldição, é problema, é dificuldade. Me referi a filhos porque é muito comum as pessoas apontarem para os filhos e dizerem, eu não saio porque eu tenho um filho. Meu filho isso, meu filho aquilo. Mas quantas outras bênçãos? A bênção do trabalho. Deus dá o trabalho. E o trabalho é usado pelo diabo para ser maldição na tua vida. Você já não busca Deus porque você trabalha, porque você está cansado, porque você isso, porque você aquilo. Decorrência de quê? Do trabalho. Mas não foi Deus que deu? Não é bênção na tua vida? Não permita que o diabo torça a tua existência e o faça voltar ao passado, aos tempos idos. Não permita que isso aconteça, irmãos. Mas é bom que estejamos focados sempre no Senhor. E aquilo que o diabo levantar na nossa vida como maldição, como barreira, que nos impeça de fazer a obra, vamos ajuntar isto e colocar dentro da obra e fazermos a obra com aquilo que aparentemente nos impedem. Amém? Esta é a verdade de Deus para a nossa vida. Viva o novo de Deus. Não permita que o inimigo te pare. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Versículo 19, primeira parte.
Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Quem é que fala isso, irmãos? Deus. O Senhor fala para cada um de nós, eis que faço coisas novas. Eis que faço coisa nova. Mas muitas vezes nós colocamos uma venda nos nossos olhos. Oh, meu Deus! A carne é terrível, irmãos. A carne é terrível. Muitas vezes nós colocamos uma venda em nossos olhos e não nos permitimos enxergar aquilo que Deus tem feito de novo na nossa vida. Já ocorreu isso com você? Bem provável. Porque é dessa forma, irmãos, muitas vezes o Senhor está nos abençoando com toda sorte de bênçãos. O Senhor te faz prosperar, o Senhor abre as portas sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor abençoa a tua empresa, abençoa o teu trabalho, o Senhor abençoa tudo quanto você tem, mas você coloca uma venda e você não consegue ver a bênção do Senhor. Porque a bênção de Deus torna-se peso na tua existência. Em primeiro lugar, devemos buscar o Senhor. Nós não podemos jamais nos esquecermos dessa verdade. Nós jamais podemos, amados, andar de uma forma que não seja agradável ao Todo-Poderoso. Jamais podemos andar de uma forma que não agrada, que não seja boa aos olhos do Todo-Poderoso. Pague o preço para servir ao Senhor. Pague o preço, porque Deus está fazendo coisas novas na tua vida a cada instante, a cada minuto. Os olhos fechados não nos permitem muitas vezes ver as bênçãos de Deus. Irmãos, se nós fôssemos de fato agradecidos ao Senhor, só o fato de amanhecermos nesse dia 10 de janeiro era motivo para glorificarmos o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser. Porque é a bênção da vida, é a bênção da vida. São as coisas novas que o Senhor faz sobre cada um de nós. É a partir do momento que nosso coração está aos pés de Cristo. A partir do momento que eu tenho meu coração rendido ao Senhor. A partir do momento que eu deposito meu coração diante do Mestre, irmãos, eu posso ter certeza que Deus há de olhar para mim. Que o Senhor há de mover na minha vida, que o Senhor há de cuidar da minha existência. Essa palavra que nós lemos, palavra proferida pelo profeta Isaías. Isaías teve experiências grandiosas com o Todo-Poderoso. Isaías vivia numa nação que muitas vezes fechou os olhos para as bênçãos de Deus. Israel, quantas vezes fechou os olhos, não queriam, não desejavam ver o mover do Senhor. Mas o Senhor estava ali com tudo para abençoá-los, com toda sorte de bênçãos. O Senhor com suas promessas diante de Israel. E o povo fechava os olhos. O povo fechava os olhos para as bênçãos de Deus. Nós vivemos muitas vezes semelhantes a Israel. Mas o Senhor levanta Isaías e diz, fala para o meu povo, desperta-os, acorda-os, para que eles possam ver o que eu tenho de novo, para que eles possam ver a bênção que eu tenho para as suas vidas. E todas as vezes que aquela nação abriu os olhos para o Todo-Poderoso, abriu os olhos para Deus, o Senhor vinha sobre eles e os abençoava com toda sorte de bênçãos, com tudo aquilo que eles precisavam, com tudo aquilo que eles necessitavam. É assim que Deus faz com cada um de nós. Tu precisas de uma bênção do Senhor, Deus tem o novo para a tua vida, Deus tem a bênção para a tua existência, mas é preciso depositar-se aos pés do Criador. É preciso viver a verdade do Senhor. Nós não podemos imitar a parte ruim de Israel. O tempo que eles abandonavam, deixavam de seguir o Criador. Mas olharmos para aquelas partes em que eles abraçavam a Jeová e seguiam a caminhada e eram abençoados de forma poderosa, de forma grandiosa. E é isso que Deus quer que cada um de nós façamos. É abraçar o Senhor, é olhar para Ele, é chamar o Senhor de Senhor. Oh, glórias! É chamar o amado Jesus de Senhor e vivermos a verdade que Ele tem para cada um de nós. De certa forma, irmãos, talvez a palavra não seja muito legal, mas é preciso que sejamos otimistas com relação ao nosso futuro.
É preciso que sejamos otimistas, porque quem está na nossa frente é o Senhor. Quem está com a bênção reservada para cada um de nós é o Senhor. Quem há de fazer coisas novas na nossa existência é o Senhor. Portanto, seja otimista, seja um cara positivo. O Senhor é o meu Deus. Olhe, siga, não pare, não sente à beira do caminho, mas marche, porque a promessa do Senhor é para a tua vida. Oh, glórias! E certamente, amados, aqueles que andam com Deus, sempre hão de desfrutar das bênçãos, sempre hão de desfrutar do cuidado de Deus, hão de desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós. E a promessa é que Deus tem o melhor dessa terra para cada um. É evidente que isso não se aplica literalmente no aspecto material, não se aplica literalmente, porém, a partir do momento que você tem o teu coração regido, dirigido, movido pelo Espírito Santo de Deus, todas as demais coisas serão as demais coisas na tua vida. Porque o teu prazer, o teu contentamento, o teu melhor está em servir, em agradar, em fazer a vontade do amado Jesus. Esta é a verdade que nós precisamos perseguir na nossa existência. Por que perseguir, irmãos? Por que perseguir? O que é perseguir? É esforçar para alcançar alguma coisa. Nós temos que nos esforçar para alcançarmos o favor do Senhor. Se nós ficarmos em casa de braços cruzados, no bem bom do nosso sofá, diante da telinha do computador ou do celular, esperando Deus nos abençoar, há uma probabilidade grande que a bênção não venha sobre a tua vida. Porque Deus quer que você faça algo, que haja um mover, que haja um interagir com Ele, uma busca, o desejo ardente de estar na presença dEle. E nós temos que fazer assim, irmãos. Nós temos que fazer assim. Mas vale ressaltar, amados, que há uma luta diária na nossa vida. Nós já falamos que o diabo, ele tem planos para a nossa vida, não é? Já falamos isso algumas vezes. E é uma verdade. Há uma luta diária. O inimigo de nossas almas, dia após dia, levanta-se contra você. Ele tem planos para fazer você parar. Ele tenta de todas as formas fazê-lo parar. E é por isso que nós temos que olhar para o Senhor e seguirmos em frente. Jamais baixarmos a cabeça, mas seguirmos em frente, confiantes no cuidado de Deus para com a nossa vida. Amém? Viva o novo de Deus. O que é que você tem feito para viver o novo de Deus? O que é que você tem feito para usufruir das bênçãos do eterno? Está amarrado ao passado? Às práticas do passado? Aquilo que você fez que não agradou o Senhor, que não foi bem visto pela sociedade, bem visto pelas pessoas? Amarrado ainda àquelas situações? Não permita, irmãos, que o diabo te faça parar. Mas lembre-se que o Senhor já te libertou do teu passado, já te deu uma nova vida, e essa nova vida é para fazer aquilo que Ele quer. E lembre-se, o Senhor tem planos para a tua vida. Oh, glórias, não te esqueças disso. Deus tem planos para a tua vida. Enquanto o inimigo tem planos para nos destruir, Deus tem planos para nos colocar de pé, para nos fazer marchar, para nos fazer vencer, para nos fazer andar e estarmos com Ele na glória no dia eterno. E esse é o maior plano do Senhor para com a nossa existência. Oh, glórias. Queridos, entenda o seguinte. A palavra de Deus na nossa vida é como se fosse uma semente. Uma semente, qualquer semente. Você planta uma semente. Passa um tempo, ela germina. Depois que germina, ela cresce. Só que você precisa cuidar. Tem que regar, colocar uma boa terra para que ela possa crescer e frutificar. A bênção de Deus na nossa vida é assim. Deus te dá a bênção. Ela há de crescer, mas rega. Como eu faço isso? Buscando o Senhor, santificando a tua vida, vivendo Deus acima de todas as coisas, amando o Senhor com todas as forças do teu coração. Esta é a vontade do Senhor. Amém, igreja? Segunda parte do versículo 19, Isaías capítulo 43 diz: Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oh, glórias! Veja como o Senhor faz.
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, quando nós confiamos no Senhor, depositamos a nossa vida nas mãos do Eterno, eis que o novo de Deus há de vir sobre a nossa existência. E o Senhor, amados, Ele vem de uma forma que, mesmo que seja um deserto seco, árido, quente, diz a palavra, eu porei um caminho no meio do deserto. Mesmo que a tua vida seja vazia, seca, árida, até mesmo sem esperança, o Senhor colocará um caminho no meio da tua vida. Mas não para por aí, veja, e rios no ermo. Ermo, lugar vazio, lugar sem vida. E rios no ermo. Veja como Deus faz na vida daquele que crê. É preciso confiar na providência de Deus, porque Ele tem tudo para fazer a nossa vida andar, a nossa vida ser de fato nova. Nós temos que confiar no Senhor, irmãos, porque Deus abre caminhos no deserto, porque Deus nos abençoa, porque Deus coloca águas, riachos em lugares abandonados, lugares secos. O Senhor pega a nossa vida, muitas vezes, só a areia. Deserto só tem areia. Areias e pedras, só a areia. Areia, muito sol, muito calor, sem vida. O Senhor abre um caminho no meio desse areal. E ainda, coloca um riacho de água, dá-nos água. É assim que Deus faz com a vida que olha para Ele. A tua vida está seca? Talvez você não consegue enxergar nada de bom? É tempo de confiar no Senhor. É tempo de esperar na providência de Deus. É tempo, irmãos, porque o Senhor é aquele que promete abundância aos seus. O Senhor é aquele que promete prosperidade aos seus amados. Saia da escassez. Oh, glórias! Saia da sequidão. Experimente o novo de Deus na tua vida. Saia da sequidão. Saia da escassez, muitas vezes da vida vazia, e experimente o novo de Deus, porque Ele quer transformar a tua vida de deserto em terra produtiva, em campo de bênção. Oh, glórias! Deus faz assim com aqueles que creem, com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam acima de todas as coisas. E quando o Senhor transforma a nossa vida, irmãos, antes deserto, seco, sem vida, a partir do momento que Ele transforma, além de tornar-se uma terra produtiva, ela será abundante. Deus te usará de uma forma tão grande, tão poderosa, que você verá o agir de Deus, o mover do Senhor. Serás instrumento útil nas mãos do nosso amado Jesus. Tudo precisa passar por um processo para que essa terra seca alcance essa nova realidade. Também tem um processo. E esse processo é o agir de Deus na nossa vida. É o agir de Deus. Se você precisa de uma mudança, de uma transformação, se você precisa de uma vida nova, é tempo de chegar-se para o Senhor e falar: Deus, olha como está a minha existência. É só areia, é só calor, é só pedra. Não tem vida, não tenho esperança, não tenho alegria, não tenho paz, não tenho nada. Fala isso para o Senhor e clame pela misericórdia dEle, clame pela misericórdia dEle, porque Deus pode mudar a tua sorte, Deus pode mudar a tua vida. Quantas vezes Deus mudou a história de Israel? Essa palavra, claro, era direcionada a Israel. O profeta Isaías falava a Israel. Todas as vezes que eles ouviam a voz do Senhor, que eles davam passos em direção ao Criador, Deus mudava completamente a história daquela nação, a história daquele povo. E se você olhar para o Senhor, se você dirigir-se ao Todo-Poderoso, se você absorver a palavra, encher o teu coração com a palavra de Deus, o Senhor há de mudar a tua sorte, há de mudar a tua terra,
de terra seca, não produtiva, em terra produtiva, em terra boa, porque Deus quer dessa forma fazer na vida daqueles que o amam. Viva o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Irmãos, nós temos que absorver a palavra de Deus. Nós temos que tomar a palavra do Eterno e encher o nosso coração com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do Senhor. Nós já não estamos nessa terra para vivermos aquilo que a terra tem a oferecer. Nós estamos aqui aguardando a breve volta de Cristo. E enquanto aguardamos, nós temos que usar a nossa existência para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Nunca te esqueças disso. Viva para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. É certo, amados, que Deus tem feito coisas grandes em nosso meio. Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a tua vida. Deus tem abençoado. Arranque as vendas. Não permita que o maligno feche os teus olhos, mas permita-se ver aquilo que Deus tem feito. Permita-se ver aquilo que Deus tem feito na tua vida. E a partir desse momento, amados, doe-se cada dia mais para o Senhor, entregue-se cada dia mais para o Todo-Poderoso, para que a bênção do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa na nossa existência. Amém? Nós temos que confiar em Deus, cada dia mais confiar no Senhor. A fé é uma chave que abre a porta do céu, entre aspas, a porta do céu sobre a nossa existência. Porque é pela fé que nós servimos ao Senhor, é pela fé que nós santificamos a nossa vida, é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós andamos, é pela fé que olhamos para o Mestre, é pela fé que recebemos as bênçãos, é pela fé que a nossa vida é transformada de deserto em terra produtiva, é pela fé que o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. É pela fé que somos templo. É pela fé que somos instrumentos. É pela fé que estamos vivos. Oh, glórias! Portanto, amados, a fé é uma necessidade na nossa existência. E se porventura você tem dúvidas no teu caminhar, muitas vezes nós falamos para nós mesmos, eu não tenho dúvida. Eu tenho fé. Eu não duvido de Deus. Eu tenho fé no Senhor. Ou seja, eu acredito em Deus. É preciso entender o seguinte: se eu acredito em Deus, eu vivo Deus. Não adianta eu falar, eu acredito no Senhor, eu tenho fé em Deus, e viver no pecado, e viver no passado que desagrada ao Todo-Poderoso, nas práticas erradas. Se eu, porventura, digo que tenho fé, é minha obrigação fazer a vontade de Deus na minha existência. Mas, se eu não pratico a vontade do Eterno, não adianta eu falar para mim mesmo ou para todos, eu tenho fé. Porque a fé é ratificada pelas obras. Ela é confirmada pelas obras. Se eu tenho fé, vou dar o máximo de mim para o Senhor. Vou dar o máximo de mim. Agora uma pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer para viver o novo de Deus na nossa existência. Até que ponto nós estamos dispostos a viver o novo de Deus? Até que ponto? Pergunte a si mesmo. Até que ponto eu estou disposto a viver o novo de Deus no meu dia a dia? As respostas foram legais, não foram? Quero falar para você o seguinte: se você não amar Deus acima de todas as coisas, se não deixar tudo por causa do Senhor, você não está disposto a viver o novo de Deus. Entenda dessa forma. Aqueles que querem viver o novo de Deus, deixam tudo para trás. Deixam tudo para trás e seguem em frente. E eu quero ir além, amados, quero ir além. Qual o teu esforço em servir ao Senhor? Até que ponto você se esforça por servir a Deus? Você acha que Deus está satisfeito com o teu proceder como crente, como servo de Deus? Será que Deus está satisfeito com o teu proceder? Se você fosse Deus,
uma analogia triste, mas vamos lá. Se você fosse Deus, e se você mesmo fosse você, e se você olhasse para a sua própria vida, você acha que você como Deus, olhando para você, aprovaria os teus atos? Qual a resposta? Não aprovaria, não é verdade? Por que você não aprovaria você mesmo se você fosse Deus? Porque você não lê a Bíblia, você não ora, você não congrega, você não busca, você não testemunha do amor do Senhor, você não vive os princípios de Deus, você não quer o novo de Deus na tua vida. Vê como são as coisas? São colocações simples, porém que nós precisamos muitas vezes parar e refletir nelas. Para ver que, se eu não me aprovava, se eu fosse Deus eu não me aprovava, imagine Deus que é o Todo-Poderoso olhando para você. E você não é melhor do que ninguém. Para que Deus possa olhar e falar, vou dar um jeitinho na vida dele. Não. Nós temos, amados, que olhar para o Senhor, confiar no Todo-Poderoso. Viva o novo de Deus. Deus deseja isso para a tua existência. Esqueça o que se foi. Passou, passou. Deixe no passado. Viva o novo de Deus. Creia naquilo que Ele está fazendo na tua vida. Creia no mover do Espírito, no agir de Deus. Creia no mover do Senhor. Confie no Todo-Poderoso, porque Ele tem bênçãos incontáveis para a tua vida. Bênçãos maravilhosas para a tua vida. Talvez você possa até questionar a si mesmo, eu não recebo bênção nenhuma de Deus. Será que não? Enumera, pega uma caneta, um papel e começa a anotar quais foram as bênçãos que você recebeu neste dia. Veja o número. Mas seja bem minucioso nesse relato. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 100, 200, 300, 1000 folhas dessas. 1000 folhas não seriam suficientes para você escrever minuciosamente as bênçãos de Deus sobre a tua vida até este momento. É desse jeito que Deus faz. Amém? Vivamos, portanto, o novo de Deus. Que hoje seja um dia, um marco na tua existência, para que tu vivas o novo do Senhor, para que você seja segundo o coração de Deus. O Senhor tem para dar. Dê também ao Senhor, dê a tua vida ao Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e queremos clamar que tu venhas mover na nossa vida, Senhor. Que tu venhas agir de uma forma grandiosa, para que nós possamos entender a tua palavra e vivermos a tua verdade, Senhor. Que o teu novo venha manifestar-se cada dia sobre o nosso viver. Esse é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém. Mensagem 980.